que na verdade me desafiou, que me levou a algumas reflexões que eu quero compartilhar hoje. Então, na verdade, eu não quero pregar, mas sim expor alguns pensamentos, expor a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. E, na verdade, um pensamento que me veio, talvez um nome para esse estudo, é como ser um cristão sem ser religioso. Como ser cristão sem ser religioso. Por que eu digo isso? A religião e a forma como muitos cristãos optam por viver, com autorregulamentações, com normas de conduta autoimpostas, muitas vezes fazem com que essas pessoas percam o benefício da graça do nosso Deus. A religião, ou a religiosidade, ou ainda o legalismo, ou talvez ainda a lei, seja lá o nome que nós possamos dar para isso, ela estabelece regras de conduta que querem ajudar os outros a se tornarem mais espirituais. Então, o modo de vestir. Por exemplo, fiquei chocado hoje de manhã que a gravata não é mais instrumento obrigatório nesta igreja. Porque afinal, a unção para pregar, para subir ao púlpito está na gravata. Não aqui definitivamente. Mas em algumas culturas isso é assim. Na África, por exemplo, o Arno já esteve lá, eu também. Em alguns lugares o pregador pode subir de bermuda e chinelo, mas sem gravata jamais. Porque ali está a autoridade, em outros lugares expressa. Mas na verdade não muda nada, não é? Em alguns lugares nem se conhecem gravatas, então a unção não depende disso, de ser apenas um modelo, um exemplo. Mas em muitos lugares, modo de vestir, comportamento, fazer isso, fazer aquilo, as manifestações, ou seja, tantas coisas que pessoas definem como algo para determinar e para estabelecer a comunhão com Deus. E nós podemos dizer que isso é absolutamente inútil. Os judeus, na época de Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, e a eles Paulo escreveu, eles repousam na lei, descansam na lei, estão seguros na lei, pensando que em obedecendo todos os rituais, toda a lei cerimonial, eles aumentariam os benefícios que Deus lhes tinha prometido. Nada disso era possível. A religião, o religioso pensa que aquilo que faz é o caminho certo, tornando-se desta forma, mais uma vez nas palavras de Paulo aos Romanos, um guia de cegos. Ele próprio é cego e leva os outros a lugar nenhum. O religioso conhece a lei e os seus benefícios e atenta exteriormente, mas não interiormente. Não usufrui da graça de Deus. Desta forma, a religião ou a religiosidade produz o que, mais uma vez, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, chama de fé fingida. Eu fico pensando nessa expressão em como uma pessoa pode fingir ter fé, mas é uma fé hipócrita, não sincera, não autêntica, não genuína, que veio justamente da religião, algo exterior, algo para pessoas verem como os fariseus na época do Senhor Jesus faziam, mas sem o sentimento, sem o verdadeiro sentimento que agrada a Deus. O fato é que nada daquilo que fazemos como religião, como legalismo, agrada ou nos aproxima de Deus. Simplesmente porque Deus estabeleceu um princípio máximo entre tantos. Ele não divide a sua glória com nada e com ninguém. Ou é Ele ou não é. Então nada do que nós podemos fazer, nada daquilo que produzimos pode obter para nós mais ou menos benefícios da parte de Deus. Isso nos desafia então, como viver na graça do Senhor, como usufruirmos da graça de Deus, se nada daquilo que fazemos é útil. E um princípio, na verdade, que a palavra de Deus estabelece que nos ajuda a isso. Nós não podemos conquistar mais nada diante de Deus, tudo já foi dado por Cristo Jesus. Mas por causa desse benefício, a nossa vida pode se pautar em agradar ao nosso Deus. Como nos tornar agradáveis diante de Deus. Como viver para sermos agradáveis diante de Deus e agradável. Aí sim, nós obedeceremos à graça. E é sobre isso, então, que eu quero mencionar e ler o texto anunciado. Então, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. E, curiosamente, eu penso, e você poderá notar isso na leitura, ele poderia facilmente, se nós não dessemos a referência, ser enquadrado em alguma escritura do Novo Testamento, de tanta graça, amor e presença e glória de Deus nesse texto aqui, e inserido no tempo da lei.
10:12 de Deuteronômio diz assim: agora, pois, Israel, o que é que o Senhor requer de ti, pede de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou dos teus pais, para os amar a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Essa última expressão é curiosa. Se a Escritura mostra que Deus não aceita suborno, provavelmente alguém em algum tempo tentou fazer isso. Subornar Deus, enganar Deus, oferecer algo para obter algo em troca. E esse texto nos deixa claro que nada, absolutamente nada, é possível para fazermos isso. Mas existem aqui 4 princípios que eu quero pincelar aqui rapidamente, brevemente, para nós entendermos como sermos cristãos sem sermos religiosos, sem estar preso a nenhuma regra, nenhuma lei que escraviza e que nos leva a uma fé fingida, mas sim princípios que nos ajudam a agradar a Deus e sermos verdadeiros e autênticos cristãos que usufruem da graça de Deus. O versículo 12 nos mostra quais são. O que é que o Senhor pede de ti? O que é que o Senhor pede de nós? Senão que o temamos, que andemos nos seus caminhos, que o amemos e sirvamos a Ele. Você pode dizer comigo: temer a Deus, andar nos seus caminhos, amar a Deus e servir a Deus. Esses 4 princípios, segundo o texto nos mostra aqui, eles são suficientes para nos levar a guardar os mandamentos. Ou seja, o Antigo Testamento nos mostra um caminho e nos torna obedientes aos mandamentos de Deus. Se nós tivermos esses 4 princípios firmes, automaticamente, consequentemente, nós nos tornamos obedientes à palavra de Deus. Eu penso que esse texto oferece muitas outras aplicações daquelas que eu quero mostrar aqui, e certamente é muito amplo o assunto, mas algo que Deus colocou no meu coração a respeito de cada um deles. Então, em primeiro lugar, temor ao Senhor, temer a Deus, temê-lo. O que isso significa? Entre tantas definições e conceitos que existem a respeito disso, aliás, a palavra temor, ou temer a Deus, é uma das mais presentes no Antigo Testamento. Existem perto de 400 referências, 400 versículos que falam a respeito, e certamente nós não esgotaremos esse assunto aqui hoje, mas eu aprendi, com o passar dos anos, desses anos de ministério, que temer a Deus é a consciência de que o propósito de Deus irá se cumprir, que os planos dele irão se cumprir. Aquilo que Deus estabeleceu como propósito para esta igreja irá se cumprir. Deus não é obra do acaso, não foi a ideia do Arno, seja lá de quem for, de estabelecer um ministério aqui. Isso é um projeto de Deus, e como você irá se cumprir. Jó chegou a essa conclusão depois de passar por todo o drama descrito no livro. Ele diz: Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor pode tudo, nada do que o Senhor estabeleceu pode se frustrar. Isaías, o profeta, diz: operando Deus, quem impedirá? Quem ousará colocar algum obstáculo para impedir que a obra de Deus avance? Nada e ninguém poderá parar e impedir que o propósito de Deus avance. Então essa consciência gera em nós temor e deve nos fazer justamente entrar dentro desse propósito. Temor é a consciência de quem Deus é, aquilo que Deus é. Nós já cantamos em prosa e verso, declaramos nas nossas orações que Deus é santo e nada e ninguém pode abalar a sua santidade. Pecado nenhum, por mais grave que possa parecer diante dos homens, abala a santidade de Deus, Todo-Poderoso. E o temor nos nossos corações gera a consciência de que só Ele pode perdoar pecados. O salmista declara isso: Senhor, só em Ti, se observares as nossas iniquidades, quem subsistirá?
Contigo, porém, está o perdão para os que te temem. Salmos 130, versículos 3 e 4. Ou seja, a santidade de Deus não é abalada e o perdão está com Ele. A fidelidade de Deus não é abalada e o salmista declara que ela se estende para além das nuvens, além do céu. Deus é fiel em cumprir exatamente, totalmente todas as promessas que estão na sua palavra. Elas não se tornam reais porque nós não acreditamos, porque não cremos nela. Todas as 50 ou 60, ou seja lá quais promessas a respeito do Messias que estão declaradas no Antigo Testamento, se cumpriram completamente. Muitos podem dizer, muitos críticos, não, dizem, Jesus conhecia as promessas a respeito dele mesmo, então ele poderia forçar a barra para que todos os acontecimentos fizessem assim. A Bíblia declara, por exemplo, em Miqueias capítulo 5, o local do nascimento de Jesus Cristo, do Messias, que seria Belém. Como que um ser que ainda está no ventre da mamãe iria determinar o lugar onde ele queria nascer? Ou seja, é a mão de Deus e fim. É a mão de Deus na sua vida. E todas as promessas da palavra de Deus estão à sua disposição. A fidelidade de Deus que alcança. Nós somos filhos amados. Nós somos filhos amados do nosso Pai. Não é um Deus longínquo, não é um Deus distante. Por maior que Ele seja, por maior que seja o seu poder, a sua grandeza, o temor que Ele é devido, mas Ele é o nosso Pai. E Ele não mente. A sua palavra diz que assim será, e assim será. Ele é o nosso Pai. Por isso a fidelidade é tão maravilhosa. Por isso eu e você podemos experimentar os sinais da sua bondade a todo momento. Isso, pelo menos a mim, me faz temer a Deus, faz reverenciá-lo, reconhecê-lo, reconhecer a sua grandeza, sua soberania, sua majestade em todos os momentos. Ou seja, gera em nós temor, a consciência de que o Senhor odeia a iniquidade, mas ama o pecador. Aleluia. Paulo diz-nos uma expressão muito interessante: fostes comprados por bom preço. Eu tenho uma figura que me cabe muito bem. Eu não sei se você já teve, ou já viu isso em algum lugar, provavelmente sim, em algum filme, aqueles mercados onde se vendiam escravos. E se avaliava o valor do escravo pela aparência física, pela quantidade de dentes, por isso, por aquilo, pelas habilidades, por aquilo que sabia fazer, e se determinava um preço, e por isso ele era vendido. Eu e você éramos escravos do pecado e de Satanás. E estamos num mercado como esse. Deus olha para nós, pelo menos para mim, e diz: não vale nada. Certo. Por outro lado, vale tanto, e Deus disse: eu vou dar a vida do meu filho para comprá-lo, para resgatá-lo. Ou seja, eu e você temos o valor da vida do Filho de Deus. Isso em nós deve gerar temor, a sua grandeza, o seu poder, a ponto de nos promover de escravos para reis e sacerdotes. Ou seja, mudou completamente a nossa condição. Em segundo lugar, eu quero colocar aqui que nós podemos e devemos andar nos caminhos de Deus. Segundo aspecto aqui, andar em todos os seus caminhos. Eu já vi muitas interpretações a respeito disso, e que isso está relacionado à obediência à lei e aos princípios. Mas eu quero colocar outro aspecto aqui. A palavra caminho determina ou conceitua uma estrada, uma jornada, ou ainda um estilo de vida, um modo de vida. E uma estrada, um caminho tal que já foi bem usado. É uma trilha, por exemplo, no meio de uma mata, usado por pessoas que caminham. Quanto mais se usa, mais ela fica determinada, fica clara. Então esse é o conceito que está por trás disso. Então eu e você devemos andar no caminho de Deus, andar nos seus caminhos. O que significa isso? Eu gostaria de colocar o pensamento de que é cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. E aqui eu quero declarar que, por mais que você creia ou não, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não te colocou na terra, não te colocou nesta geração, neste espaço de tempo, por acaso. Nós não somos obra do acaso. Somos seres extraordinariamente, terrivelmente feitos individualmente por Deus. Não há uma impressão digital semelhante à sua, não há uma retina córnea, não há partes do corpo semelhantes a ninguém.
senão você. Seres completamente individuais. Ninguém se assemelha a você. Só este fato já deve criar em nós o pensamento de que o que eu fui chamado para fazer. Pedro, escrevendo na sua epístola, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, ele coloca o seguinte texto: portanto, irmãos, procurei fazer cada vez mais firme, deixa eu ler aqui, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado, em outras versões, vocação e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Há uma promessa nesse texto. Tropeços na nossa vida, seja lá em que área for, podem ser evitados desde que nós tenhamos a consciência da nossa vocação e da nossa eleição, daquilo que fomos chamados para fazer. Eu gosto de pensar aqui que a vocação ou o chamado, segundo essa versão, é aquilo que nós somos diante de Deus. Todos nós temos um status, uma forma de Deus olhar para nós. Todos aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são filhos de Deus. Sim ou não? Filhos de Deus. Somos príncipes de Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Somos reis e sacerdotes. Somos considerados como santos, justificados. Ou seja, todas essas expressões que são genéricas a todos nós. Todos nós somos assim. Então existe, conforme o texto de Deuteronômio lido, acepção de pessoas. Não existe melhor ou pior. Não existe mais ou menos beneficiado por Deus. Todos são iguais, com funções diferentes, mas todos são iguais. Filhos do Deus Altíssimo, comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Essa é a nossa condição, essa é a nossa vocação. Dentro dessa vocação, então, como filhos de Deus, como reis, sacerdotes e todas as demais expressões que a Bíblia declara, eu e você fomos eleitos para executar algo, para fazer algo. Fomos vocacionados para sermos aquilo que Deus, que a sua palavra declara que nós somos. E fomos eleitos para fazermos aquilo que Deus quer. Então nós somos e fazemos. A grande questão é que muitos se esquivam. Muitos dizem, não é esse o tempo. Eu sei que aqui em São José isso não acontece, mas na igreja em Curitiba e outras que a gente visita, quando há um desafio de se envolver uma em outra obra, o pessoal diz, não. Me deixa um pouquinho. Deus me falou para ficar sentado no banco. Já não vale essa expressão, na cadeira. Não funciona. Queridos, o Deus a quem eu sirvo não vai deixar ninguém sentado na cadeira. Não vai. Se você ouviu isso da parte de Deus, eu posso dizer com toda a clareza e provar isso biblicamente. É mentira. Deus não vai te deixar sossegado. Não vai. Ele deseja que todos nós estejamos envolvidos no seu reino. E cada um de nós recebeu uma tarefa, fomos eleitos para algo. De repente alguém pode dizer, mas eu não vou pregar a palavra de Deus, eu não quero subir no púlpito. Mas quem disse que isso é assim? Quem disse que a sua tarefa é esta, que a sua eleição é para isso? Pense no corpo de Cristo. E Paulo usa essa expressão. O corpo ele tem várias funções. Cada parte do corpo tem a sua função específica. O nariz para cheirar, e por isso temos um só. 2 ouvidos para ouvir, e só uma boca para falar. Imagine se fosse o contrário. Cada um o seu. E o texto que ele usa para isso diz, o ouvido não pode desejar ser a boca. Ele foi feito para ser ouvido, para executar isso, para fazer isso. Cada parte do nosso corpo era necessária. Cada parte, até aquele mais feinho, coitadinho do dedinho do pé, sempre amassado dentro do sapato, da sandália das mulheres, então é um terror. Quase já não tem unha, sempre com um calo, uma pulha, alguma coisa, sempre com uma micose presente ali. Alguns poderiam pensar, mas para que isso? Não tente, mas se nós cortarmos o coitadinho do dedinho do pé, nós não poderíamos andar como deveríamos, perderíamos o equilíbrio. Ele está lá por causa disso. Alguns acham desagradável ter unha. Por que nós temos unha? Tem que ficar cortando e cuidando, e as mulheres usam para pintar e tal. Ora, sem as unhas nós não teríamos a força para agarrar e segurar as pessoas, e muito menos para andar corretamente.
Cada parte do corpo humano que Deus colocou em nós tem uma função. Cada parte do corpo de Cristo, do qual você faz parte, tem uma função, um chamado, uma vocação para sermos aquilo que Deus e a sua palavra dizem que é, e uma eleição para executarmos e fazermos aquilo que nos chamou para fazer. Se você não sabe, procure o seu líder. Se você não sabe o que deve fazer no corpo de Cristo, comece a fazer alguma coisa. E num determinado momento, e eu sei como é isso, que começou assim comigo, num determinado momento você vai se sentir extremamente à vontade naquilo que você está fazendo. Esta é a sua eleição. Deixa eu dar um exemplo, eu não quero me alongar, mas eu não posso deixar de mencionar. Há dois homens na Bíblia, na verdade, chamados Ananias. Um morreu e eu não quero falar dele. Mas o outro, ele estava sossegado, fazendo parte da igreja de Damasco. E num determinado momento, num determinado dia, Jesus se apresentou a ele e diz: Ananias. E aí ele caiu na armadilha de dizer: eis-me aqui. Você já fez isso também. Você já fez isso. E Deus anotou o dia, mês e hora. Não tem como escapar disso. E Ananias disse: eis-me aqui. Aliás, tem várias dessas aí. Eis-me aqui. Ananias, eu tenho uma tarefa para você. Chegou a sua hora. Eu quero que você vá à rua chamada à direita, na casa de Judas. Ali é um homem, ele está orando. Impõe as mãos sobre ele para que ele receba o Espírito Santo. E é claro que Ananias deve ter perguntado: quem é? É Saulo, Ananias. O mundo inteiro sabia quem era Saulo, esse seguidor da igreja que estava colocando os crentes na cadeia e matando alguns deles. E agora Ananias foi designado pelo Senhor Jesus para ir lá. Qual seria a primeira reação se nós estivéssemos no lugar de Ananias? Chuta aquela, está amarrado em nome de Jesus. Não é? Mas olha só, Jesus disse, para você não ter dúvida, Ananias, eu estou dando uma visão a Saulo neste momento de que você está entrando naquela casa e vai impor as mãos sobre ele e orar por ele. Não tem como fugir. Agora, o interessante é que esta era a tarefa de Ananias. Não se ouve mais a respeito dele. Ele pode ter sido parte de outros ministérios, ter estabelecido algo mais importante, mas é este relato que a Bíblia escreve sobre ele. Muitas vezes pensamos que envolver-se na obra de Deus envolve fazer grandes coisas, e de repente Deus nos chama e nos elege para participarmos de uma forma muito simples do reino de Deus. Então fique esperto, meu irmão e minha irmã. Atente para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Ande no caminho de Deus. Ande no caminho de Deus. Você agradará ao seu Deus. Tema ao Senhor teu Deus. Ande nos seus caminhos. Nós estamos mostrando como ser cristão sem ser religioso. Ande nos caminhos de Deus. Queridos, nós somos cidadãos do reino de Deus. E Jesus Cristo, somos ou não? Somos cidadãos do reino de Deus. E Jesus Cristo diz: coloque em primeiro lugar, estabeleça uma prioridade na sua vida, o reino de Deus. E no caso ele diz todas essas coisas, mas todo o restante da nossa vida está sob o cuidado dele. O Arno acabou de mencionar no texto: ele nos envia, ele nos elege, permita-me fazer uma paráfrase disso, ele nos elege e ele cuidará de todas as nossas necessidades. Não se preocupe com isso. Aleluia! Faça e estabeleça aquilo que o reino de Deus nos pede. Fazemos, como eu disse, parte do corpo de Cristo e devemos andar desta forma. Em terceiro lugar, o texto nos diz que nós devemos amar a Deus. E talvez essa seja a parte mais fácil ou a menos fácil de todos os princípios que estamos falando aqui. Amar a Deus significa colocá-lo como o Senhor, o único e verdadeiro Deus sobre as nossas vidas, e amá-lo com todas as forças, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Agora, eu creio que aqui existem duas coisas que eu e você precisamos entender. Amar a Deus primeiramente na comunhão e no relacionamento com Ele. Nós não conseguimos amar mais uma pessoa, nos afeiçoar mais de alguém se nós não nos relacionamos com Ele. Minha esposa e eu estamos há 32 anos casados. Acertei? E chega um determinado tempo aí, só conta de 5 em 5 no meio da frente. Então, vamos fazer 32, claro. Casamos na Copa de 82. Meu Deus.
Enfim, é isso mesmo. Os anos vão avançando, 32 anos casados, e claro que nos conhecemos melhor, nos relacionamos cada vez mais. Certamente quando estávamos nos casando, nos primeiros anos, não havia esse conhecimento mútuo, estávamos nos descobrindo aí. E agora já nos conhecemos muito bem. Da mesma forma no relacionamento com Deus. Quem não se relaciona com Deus através da oração da Bíblia, não vai conhecer Deus e não vai saber o que Deus pensa a seu respeito. É óbvio. Há uma experiência no livro de Êxodo que eu acho muito interessante. Eu gostaria de convidar a acompanhar comigo. Eu não vou ler o texto todo, mas quero um versículo, Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, versículo 12. Êxodo: disse o Senhor a Moisés, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse o Senhor, se a tua presença não vai comigo, não vos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Não há outro relato de pessoas, ou não há relatos semelhantes a esse, de uma pessoa que ousou tanto diante de Deus. Ele viu uma expressão de Deus, você achou graça aos meus olhos. É como Deus estivesse dizendo, filha, você é um cara legal, especial, você achou graça aos meus olhos, o que você quer? E aí há um relacionamento entre pedido e concessão, e isso ainda no tempo da lei, antes de Cristo. E Moisés ousou pedir, Senhor, eu quero ver a tua face, eu sei que existe mais no meu relacionamento, na minha comunhão contigo, eu sei que o Senhor pode me revelar mais. Eu consigo pensar aqui Deus até surpreso com o pedido de Moisés, sabendo que ele não poderia conceder isso. Mas preste atenção, o pedido de Moisés foi tão ousado, e Deus deu um jeito de fazer com que Moisés visse pelo menos parte da glória de Deus. Deus disse a Moisés, eu vou te colocar no meio de duas rochas, mas é um lugar junto a mim. E essa expressão que me chama a atenção. Eu e você podemos e devemos buscar um lugar junto a Deus, bem pertinho, bem coladinho, para que achemos graça aos seus olhos e Ele revele, mostre toda a sua glória, a sua personalidade, a sua forma de agir, conhecer profundamente ao próprio Deus. Um lugar junto a mim. Ainda que Deus não pudesse conceder totalmente o pedido a Moisés, de ver a face dele, Ele o colocou sobre uma rocha, colocou a sua mão e foi passando Moisés pelas costas, viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus, ainda que uma parte dela, mas porque ousou o seu relacionamento com Deus, na sua comunhão com Deus. Esse lugar junto a Ele, certamente nos faz cristãos sem sermos religiosos, buscar intensamente esse relacionamento. Em segundo lugar, nós podemos pensar que amar a Deus significa amar até o próximo. Eu creio que aqui eu estaria sendo redundante em falar sobre isso, porque o amor ao próximo está demonstrado na compaixão e na misericórdia para com as outras pessoas. E se eu conheço o Arno e a Verinha um pouco, eles não te deixam sossegado enquanto não ajudarem os pobres. Aleluia. Não é assim? Pois é exatamente desta forma que a Bíblia declara que o amor ao próximo precisa ser declarado, precisa ser demonstrado. Eu quero que você venha comigo para um texto que eu acho muito interessante. Marcos capítulo
12, Marcos capítulo 12, versículo 28, nos traz o seguinte relato: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Queridos, é claro que o escriba sabia qual era o principal dos mandamentos. Ele queria saber a opinião de Jesus, queria saber o que Jesus responderia. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E de fato essa é a parte que consta dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Na verdade é o primeiro. Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus aqui complementa, na verdade, um versículo que está após os mandamentos e diz: se quer saber como viver da forma como que Deus é o seu único Senhor, amarás então o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Isso não está nos 10 mandamentos, isso veio depois, como um complemento da parte de Deus. Para reconhecer ao Senhor como o único Senhor, é necessário amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. E aí Jesus acrescenta um outro que os judeus estavam deixando de lado: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, o escriba concordou que o cristianismo é melhor do que a religião. Que o cristianismo, em amar a Deus, em expressar esse amor ao próximo e ao próprio Deus, é melhor, é maior, mais valoroso do que a própria religião, que representa aqui os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. E aqui eu engato nessa expressão. Porque Jesus escreveu, porque Jesus disse, mesmo o escriba concordando que o cristianismo é melhor que a religião, que ele não está longe do reino de Deus, mas que ainda falta algo para alcançar. É o que eu entendo do texto. O escriba, apesar de conhecer quais são os mandamentos, não estava dentro do reino de Deus. E na verdade, a questão toda se resolve aqui na resposta sábia deste escriba. E a expressão sabiamente aqui, ela tem muito mais a ver com a própria mente, com o entendimento. Nós poderíamos traduzir assim, que o escriba respondeu com o seu entendimento. E esses eram de fato os mandamentos. Ou seja, para o escriba, interrogou Jesus a respeito disso, o amor a Deus e o amor ao próximo era apenas um conceito, mas que necessitava da sua prática para definitivamente entrar no reino de Deus. Não pode ser apenas um entendimento, um pensamento, precisa ser praticado. Numa outra ocasião, num texto bem paralelo a este, que é a história do bom samaritano, muito conhecido de todos, começa o relato assim, Lucas 10, 25. Diz o seguinte: eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que faremos para herdar a vida eterna? Mais uma vez ele sabia o que se deveria fazer. Então Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como interpretas? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu corretamente. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: Jesus, quem é o meu próximo? Ou seja, esse sujeito não estava a fim de obedecer completamente. Ele queria pôr Jesus à prova. E quando Jesus disse: ame a Deus e ame ao próximo, ele disse: eu não posso cumprir esse mandamento, eu não sei quem é o meu próximo. Querendo se justificar, quem é o próximo? E aí Jesus conta a história que você conhece muito bem, do bom samaritano. Está lá o sacerdote e o levita, os religiosos. A religião passa ao lado daquele que foi acometido do assalto. Ele estava lá, ferido, machucado. E aí surge um samaritano, uma pessoa que não conhecia a lei de Deus, que não sabia o que é amar a Deus e nem amar ao próximo, mas que acolhe aquela vítima
cuida dos seus ferimentos e o coloca à disposição, ou coloca na hospedaria. Mostrou a compaixão. Quando Jesus termina de contar a história, no versículo 36 diz: qual desses três que parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede de igual modo. E o termo misericórdia para o judeu era algo muito importante. Ele é diferente de compaixão. Compaixão é o que o samaritano demonstrou, revelou. Ou seja, um desejo de ajudar as pessoas que vem lá do fundo, lá das entranhas, lá do fundo de todos os órgãos internos. Essa é a expressão correta, ou o conceito correto para essa expressão. Mas a misericórdia para o judeu tinha a ver com a aliança. Ou seja, primeiramente Deus foi favorável ao seu povo, e por ter sido favorável, o povo deveria retribuir esse Deus ajudando as pessoas. Esse é o sentimento, o conceito de misericórdia. E o intérprete da lei entendeu isso, o escriba entendeu, mas não iria praticar, o que não o colocaria no reino de Deus. Queria dizer, eu e você sabemos disso, e você sabe disso nessa igreja. Amar a Deus de toda a força, de todo entendimento, de toda a tua alma, absolutamente de todas as formas, se expressa da melhor maneira quando amamos as pessoas, quando nos compadecemos da necessidade delas e exercemos a misericórdia, porque eu e você fomos ajudados primeiro por Deus. Eu e você recebemos o maior benefício que alguém pode receber, que é o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. E só isso já deveria nos impelir a ajudar as pessoas à nossa volta, a fazer o bem. A Bíblia traz um princípio interessante: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Quando vemos alguma pessoa com uma necessidade, não precisa ser um mendigo na rua, outras pessoas, todos nós temos necessidade, todos nós temos, e todos nós temos uma solução para a necessidade desse outro. Isso é a expressão do amor ao próximo, do amor a Deus. Eu sei que estou chovendo no molhado aqui com relação a esse conceito, especialmente nesta igreja, mas eu não posso deixar de mencionar isso. Existe uma forma religiosa de declarar o amor a Deus, que é simplesmente na mente, e existe uma forma cristã de demonstrar o amor a Deus, que é ajudar ao seu próximo, ou de amar ao seu próximo como a ti mesmo. E em quarto e último lugar, voltando ao texto de Deuteronômio, de servir ao Senhor. Então nós estamos aprendendo alguma coisa sobre temer a Deus, sobre andar nos seus caminhos, a amar a Deus e finalmente servir ao nosso Deus. Como que nós servimos ao Deus? Com a expressão de um dar ao Deus que já tem tudo. O que eu e você podemos dar? Senão, e aqui talvez mais uma vez o texto oferece muitas aplicações, mas eu quero colocar uma. Eu e você podemos servir ao nosso Deus quando nós o louvamos e adoramos, e quando reconhecemos a sua grandeza, através dos nossos gestos de adoração, através das nossas palavras de louvor. Interessante notar que o hebraico, e isso se reflete a todos os salmos, refere a todos os salmos, no hebraico não existe a palavra obrigado, simplesmente a palavra obrigado. Diante de Deus, quando o povo de Deus se aproximava dele, eles não podiam dizer simplesmente obrigado, Deus, porque a palavra gratidão, a ação de graças, ela sempre vem acompanhada de louvor e adoração. Então, quando alguém elogiava uma pessoa: muito obrigado pelo presente que você me deu, eu estou profeticamente lançando no domingo que vem, muito obrigado pelo presente que você me deu, você de fato é uma pessoa muito bonita, muito gentil, extremamente bondosa, fiel a Deus. Ou seja, enche a pessoa de elogios. Desta forma, eu e você, aliás, desta forma a cultura judaica nos ensina a agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, porque eu posso experimentar os sinais da sua bondade. Obrigado por este dia, porque o Senhor mostrou que é fiel. Obrigado por este dia, porque a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Alguém já me disse sobre a misericórdia, disse: a gente não precisa nem agradecer, né? Porque automaticamente ela se renova a cada dia. Falei: eu não sei se você vai fazer isso, mas eu preciso dela e vou agradecer todos os dias e clamar por ela, porque eu não sei no momento em que eu preciso dela. Então, agradecer a Deus com louvor, com a expressão do nosso louvor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças, e invocarei
o nome do Senhor, diz o salmista, 116, versículos 12, 13 e 17. E uma outra forma de servir a Deus, para concluirmos, servir a Deus, é ajudar as pessoas à nossa volta a servirem ao propósito que Deus estabeleceu para as suas vidas. Nós temos falado que cada um de nós tem um caminho que deve seguir, uma vocação e um chamado e uma eleição. Mas muitos não sabem como fazer. Nós podemos servir a Deus ajudando estas pessoas a serem colocadas nas mais diversas áreas. Por exemplo, a ET tem as suas aulas na próxima semana. Permita-me servir ao meu Deus agora e ajudando a cumprir o chamado, a vocação e a eleição de Deus para a sua vida. Querido, não perca essa oportunidade de ser exposto à revelação da palavra de Deus. Alguns pensam assim: não, mas aula pela TV é muito chato. Nós temos mais de 3.000 alunos que não pensam assim. Aleluia. Ou que pensavam assim e que foram convencidos pelo próprio Espírito Santo de Deus ao contrário. Então, se exponha à palavra de Deus. Não é a pessoa que está lá, não é o professor que está ali, é o próprio Deus falando contigo. O curso que a escola oferece, ela vai edificar o seu espírito, vai transformar a sua mente, vai passar por uma severa metamorfose, para que a sua vida nunca mais seja a mesma, e você possa definitivamente andar nos caminhos e dentro dos projetos de Deus. Não perca essa oportunidade, aceite esse convite, venha aqui assistir 1, 2 aulas, ou seja lá quantas lhe forem permitidas, e além disso, com aulas 2 vezes por semana, e ainda exercendo algumas atividades ministeriais. Depois, um 3º ano no Unicesumar, você estará se formando como bacharel em teologia. Então, assistindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo transformado pela revelação da palavra de Deus, você está fazendo a sua faculdade, o seu curso superior. Eu creio que esses 2 motivos já bastam para que você usufrua desta oportunidade. Sirva a Deus, louve-o, adore-o e ajude as pessoas a entrarem, a acharem o caminho de Deus para as suas vidas. Você que já fez a ITM, ou já faz a ITM, ou ainda faz a ITM, pergunte para as pessoas próximas a você: ei, já fez sua matrícula? E ouça, uma experiência de 19 anos como diretor da escola, sempre existe aquela desculpa: não tenho dinheiro. Deixa eu te dizer algo, não deixe mamon decidir por você. Faça sua matrícula, ouça o que eu estou dizendo. De algum jeito você vai terminar, e de algum jeito você vai pagar. De graça não vai sair, sinto muito, mas Deus vai te abençoar e vai te ajudar e vai te prosperar. Se você se submeter aos ensinos que estão lá, Deus vai te prosperar. Eu poderia contar inúmeras histórias de pessoas que vieram falar comigo e eu as incentivei, insisti: faça sua matrícula. Os casais também: não, esse eu não vou fazer, depois minha esposa faz. Não vai fazer. Tem que fazer os 2. Aproveite e faça os 2. Algum jeito Deus vai fazer. Queridos, o Deus que nós servimos, o Deus a quem nós tememos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O que é diante de Deus, o dono de todo o universo, de todo o ouro e da prata, o valor da mensalidade da IT? Pelo amor de Deus, creia, tema e aceite a promessa da palavra de Deus e esse desafio para a sua vida. Para encerrarmos, para concluirmos, a religião ou o legalismo vive de aparências externas, enquanto o cristianismo vive em comunhão íntima com o Senhor. A religiosidade vive de falsidade, de hipocrisia, enquanto o cristianismo vive da sinceridade e da autenticidade. O cristianismo vive para a glória de Deus, sem buscar benefícios próprios. O cristianismo constrói, edifica e avança com o próprio reino de Deus, e não destrói a obra de Deus como a religião. O cristianismo exalta e valoriza a pessoa de Jesus Cristo e nos liberta para uma vida centrada sempre em Cristo Jesus, um estilo de vida completamente diferente, completamente apartado da religião. Amém, queridos? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Pode dizer mais uma vez comigo: temer a Deus, andar nos seus caminhos,
Amar a Deus e servir a Deus. 4 princípios que agradam ou que nos tornam agradáveis a Deus e que nos faz cristãos sem sermos religiosos. Amém, queridos? Vamos ficar em pé.